Salve povo, aqui é o Zelota e hoje vamos dar continuidade à história dos Ixos. Neste vídeo veremos a decisiva batalha entre os Ixos e os Tebanos, da 17ª dinastia, e resultou no fim dos Ixos. Também vamos ver mais sobre esse povo, a sua cultura, vamos ver como era a sociedade e outros elementos até tecnológicos, se algumas coisas implementaram mesmo ou não. E no final do vídeo, com muita polêmica, vamos falar aí sobre as ligações dos Ixos com alguns personagens da Bíblia e até eventos. Bom, mas vamos seguir. Mas antes, claro, sempre peço a vocês, antes de começar os vídeos, não tapota um like, senão a galera esquece, que ajuda muito o canal aqui a crescer, a ser mais relevante, aí ser recomendado para outras pessoas. Manda aí também para a galera que gosta desse tipo de conteúdo. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu faço muito conteúdo de antiguidade e idade média. Só dá uma conferida aí na videoteca do Zelota, com várias civilizações e muitos personagens. Também sigam no Instagram para vocês ficarem sabendo sempre que os vídeos forem postados e participar das enquetes para escolher os vídeos que eu faço aqui no canal. E também tem a nossa área de membros, que é o Acampamento Zelota, onde eu lá faço a continuação do bate-papo aqui e faço conteúdos extras. Beleza? Então, dá uma chegada lá, o valor é apenas R$8, é só dar uma conferida no link que está embaixo aí na descrição, nesse botão que está embaixo da tela. Vídeos todas as quartas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Vamos lá falar sobre essa parte da guerra contra a 17ª dinastia. Bom, essa guerra que aconteceu entre os Ixos e os Tebanos, um povo lá de Tebas, ela teve início no reinado do rei tebano Seqenerer-Taá, ou mais conhecido, fica mais fácil, Tal II. Já outra fonte diz que essa guerra começou antes, com o pai dele, que foi o Tal I, e o Tal II apenas deu continuidade a essa guerra. Bom, a múmia do Tal II, ela já indica que realmente houve esse conflito durante o reinado dele. Essa múmia, ela tem indícios, provas de que ele sofreu golpes de machado na cabeça e levou ele a óbito. Então, isso pode ter com certeza acontecido durante um combate contra os Ixos, uma vez que os egípcios não usavam capacete. Mas enfim, a gente vai até falar mais sobre isso mais na frente. Bom, e como é que começou essa história toda? Essa história ela é contada a partir de um fragmento, sabe a certeza realmente como começou, mas tem um fragmento de um texto egípcio antigo conhecido como a disputa de Apophis e tal. Bom, aí fala que a guerra teve início por culpa do Apophis, que era o rei dos Ixos, e que ele exigiu que o tal segundo retirasse um grupo de hipopótamos que estava ali em Tebas, na fronteira ali dos dois reinos. Muitos acreditam que essa versão seja uma coisa mais romanceada, de um conto egípcio, do que propriamente um registro histórico. Bom, mas a guerra de fato aconteceu, claro. Bom, aí em 1542 o Camés, que foi o sucessor do Tal II, iniciou uma campanha atacando várias cidades que eram leais aos Ixos. E esse registro é encontrado nas estelas de Karnak. Bom, numa dessas estelas de Karnak diz que os conselheiros do Camés tentaram persuadi-lo a não atacar as cidades ixas, mas ele não deu ouvidos aos seus conselheiros e mesmo assim ele fez esses ataques. Ele iniciou o ataque em uma cidade chamada Nefrusi, onde ocorreu uma batalha que leva o mesmo nome dessa cidade, e também foi a primeira batalha onde carruagens foram utilizadas dentro da história militar egípcia. Vou falar sobre essas carruagens mais na frente no vídeo também. Bom, assim como ele atacou depois outras cidades ixas, ou cidades leais aos ixos, em uma segunda estela que fala que Camés teria atacado ou saqueado a cidade de Ávares. E depois ele retornou para Tebas, onde ele depois faleceu ali por volta de 1540. Bom, o Amossis II ele vai dar continuidade a essa campanha,
a essa guerra, e ele vai conquistar outras cidades, entre as cidades a cidade de Mênfis, uma cidade muito importante, e as cidades de Tijaru e Heliópolis. Bom, essa campanha é que ele consegue conquistar a cidade de Ávares. Segundo os registros dessas estrelas, foi no 18º ano do reinado dele. Então o Amoses I, ele chegou lá nas muralhas de Ávares com um exército que contava com 480 mil homens, fazendo um cerco nessa cidade. E aí os Ixos foram forçados a se render e fazer um acordo com ele, no qual os Ixos deixariam o Egito e poderiam ir viver onde eles quisessem sem serem incomodados. E aí 240 mil famílias que viviam lá em Ávares levaram os seus pertences e atravessaram o Egito, deixaram o Egito atravessando o deserto e foram parar lá na Síria. Bom, embora o sacerdote e historiador Manetão, que foi um sacerdote já na época do Egito Ptolemaico, muito tempo depois, isso aí já foi na era do Egito helenizado, né, na época do general Ptolomeu, não do general de Alexandre, que assumiu ali o Egito, ele tenha falado que os Ixos deixaram o Egito. Porém, algumas escavações foram feitas, né, e os arqueólogos encontraram indícios que muitos Ixos acabaram sendo reassentados em outros locais no Egito. E alguns tenham até mesmo permanecido lá em Ávares, pelo menos os artesãos. Porque cerâmicas e escaravelhos, né, que eram as poucas coisas que os Ixos faziam, eles continuaram sendo produzidos lá naquela região do Delta Oriental. E também os cultos a deuses cananeus também continuaram sendo feitos lá em Ávares. Bom, após a captura de Ávares, o Amoses I ele acaba descumprindo com esse acordo. Ele vai até a cidade de Sharuhen, que era onde os Ixos foram viver. Uma cidade que eles construíram, foi fundada por eles. E a cidade ficava localizada lá no deserto de Negeg ou Negev, que fica ao sul de Israel e próximo de Gaza. Bom, aí não tem mais registro sobre esse ataque aí. Bom, agora com relação a essa parte administrativa, entre outras coisas, sobre os Ixos. Bom, o estilo de administração dos Ixos era uma mistura tanto do estilo egípcio como também lá do Levante. Dentro dessa questão egípcia, nós tínhamos a figura do rei, ou o faraó, que tinha o auxílio dos escribas e oficiais egípcios. Já pegando essa influência da administração do Levante, nós temos uma figura que seria semelhante a um chanceler. Com relação aos governantes, bom, após o fim dessa 15ª dinastia, os reis Ixos eles foram desconsiderados como reis, né? Sabendo que, como eu falei no vídeo anterior, a gente sabe que existiram 6 reis Ixos, né, ou faraós, que sabe-se também não se sabe, na verdade, o período do reinado deles. A gente sabe nem quanto tempo durou de fato essa dinastia dos Ixos, né? A gente até apenas subentende. Bom, os reis mais conhecidos foram o Caian, o Saquirá e o Apófis, sendo o Caian e o Apófis os últimos reis Ixos. O Senquen e o Aperanat podem ter sido os primeiros reis dessa 15ª dinastia dos Ixos. Bom, com relação à diplomacia, bom, os Ixos eles tinham uma diplomacia concreta e também com o Oriente Próximo. Ficou até estranho, concreta, né? Na verdade falando com a relação a ele de Creta, beleza? Então foram encontrados objetos dos Ixos na cidade de Knossos, que é uma cidade que ficava lá em Creta, né? Cidade na época do período minoico. E também a cidade de Hattusa, aí é bem interessante, que Hattusa era a capital do Império Hitita. Também foi encontrado lá em um mercado em Bagdá, né, naqueles mercados, imagina, com as feiras livres, uma esfinge esculpida pelos Ixos, que indica que houve um contato com a Babilônia também, possivelmente na época dos Cassitas, que é um povo que a gente já viu aqui no canal. Com relação a essa diplomacia,
A relação mais estreita que eles tinham era com os cuxitas, né, que eram os antigos núbios, né, sendo relatadas ali várias visitas de diplomatas núbios, né, no caso cuxitas, vindos de Cuxi lá para o Egito, em Ávares, e até mesmo a questão de fornecimento de soldados mercenários para apoiar os Hicsos nessas batalhas contra os egípcios. Bom, com relação à cultura, alguns pontos interessantes é que aparentemente os Hicsos não construíram nenhuma esfinge. O que eles fizeram, na verdade, foi se apoderar de outras esfinges que já existiam lá e colocaram os nomes de seus reis nessas esfinges. Mas a questão que é mais interessante é que todas essas esfinges ixas pertenciam ao mesmo faraó, que foi o Amenemés III, que foi lá da 12ª dinastia, sendo aí feita apenas algumas alterações nessas esfinges, no caso no rosto, né, fazendo alteração nas bochechas, nas maçãs do rosto, né, para deixar um aspecto mais oriental, e também na juba ficando mais grossa do que eram as jubas das esfinges egípcias. Outra coisa a ser colocada com relação aos sepultamentos que eles faziam, que eram em locais fechados, tipo como fossem capelas, ou também em túmulos. Em algumas escavações foram encontrados corpos de jovens mulheres que possivelmente tenham sido sacrificadas. Bom, aí não se sabe muito a respeito dessa questão de sacrifícios na religião dos Hicsos. E também eles enterravam crianças em ânforas, né, que também tinha outra questão que era do sepultamento de cavalos, porque o cavalo era um animal muito cultuado pelos povos que vinham lá da Anatólia, né, do Levante, e eles tinham uma certa associação com o deus Sete, que a gente vai ver isso também mais na frente. Olha só a tecnologia, que é justamente uns pontos bem interessantes que tem aqui, porque muitas dessas coisas são colocadas como nos Ixos, mas ao mesmo tempo são questionadas se realmente foi ou não. Uma delas é a primeira coisa que eu falei aqui, né, que foi no caso das carruagens, né, de ter sido os Ixos que usaram as carruagens em batalha pela primeira vez. Apesar de que a carruagem já existia, tinha sido uma invenção dos egípcios. Bom, outra coisa é que não sabe se essas carruagens, ou não tenho a certeza de que elas tenham sido um fator importante na ascensão e também na queda dos Hicsos lá no Egito. Particularmente por uma visão minha, se você tem uma carruagem, você vai ter uma grande vantagem na batalha, né? Então isso ajudaria bastante sim numa ascensão e também ajudaria muito a evitar uma queda, né? Você ter uma carruagem e um inimigo não ter é uma vantagem muito grande. Bom, mas enfim. Tem outra questão também que foram das espadas, né? Que seria a espada de foice, que é conhecida como copesh, às vezes também chamada de espada egípcia, que ela foi uma evolução dos machados. E uma outra arma que eles utilizavam era o arco composto. Também tinha um trabalho com bronze que era bastante avançado com relação aos egípcios, já que os Hicsos eles faziam uma armadura de corpo inteiro, enquanto os egípcios não utilizavam armaduras ou sequer capacetes, né? Por isso que o Tao II levou aquelas machadadas na cabeça. Bom, então esses capacetes ou armaduras vão ser utilizadas pelos egípcios só na época do Novo Reino. Bom, e todas essas invenções que eu disse são altamente discutidas até hoje. Já com relação ao comércio, os Hicsos eles tinham um comércio muito forte com o Canaã e também com o Chipre, né? Sendo o Canaã uma relação mais importante, mais intensa, porque tinham muitas importações que vinham de lá. E essas relações comerciais com o Chipre também foram muito importantes já nessa reta final do reinado dos Hicsos. Antes do fim desse reinado, os Hicsos ainda tentaram fazer uma estrada para ampliar as parcerias comerciais, né? Considera até como se fosse uma avenida que foi feita lá no Delta Oriental. Então daria acesso a novas rotas comerciais, tanto terrestres como também marítimas.
Bom, com relação aos produtos que eram importados pelos Ixos, ou seja, coisas que eles compravam, né? Tínhamos ali carruagens e cavalos, navios, madeira, ouro, lápis lazuli, adoro essa pedra, acho lindíssima, prata, turquesa, bronze, machados, óleo, gordura, incenso e mel. Quanta coisa os caras traziam. Já com relação ao que eles exportavam, eram materiais que eram saqueados lá do Egito, como as esculturas que foram parar lá no Levante e também em Canaã, principalmente durante o reinado do Apófis. Bom, só para dizer que eles não faziam nada, eles produziam cerâmicas e também tinham os escaravelos com essa influência de lá da região do Levante, que seria teoricamente de onde eles vieram. Bom, com relação a comércio com o Egito, o próprio Egito, existe uma pouca evidência do comércio entre o Alto Egito e o Baixo Egito durante esse período dos Ixos. O que sugere que aconteceu foi um boicote mútuo, o que, por consequência disso, diminuiu a capacidade dos Ixos de negociar com o Mediterrâneo, levando ali a um enfraquecimento da economia deles. Bom, com relação à questão da religião, temos aí também uma questão bem interessante, porque os Ixos eles tinham muitos templos que foram construídos devotados a deuses cananeus, né? No caso, o deus cananeu da tempestade, que era o deus Baal, que era associado ao deus egípcio Sete, né? Que era como fosse o patrono lá de Ávares. E temos ali várias outras divindades egípcias que também eram adoradas pelos Ixos, né? No caso, o deus Ra, né, que é o famoso deus do sol, Hathor, que era a deusa do céu, o Soqueb, que é a divindade da água, aquela divindade que tem a cabeça de jacaré, e Utu, que é a divindade ligada à plantação, né? Inclusive esse nome em egípcio significa verde. Agora a parte mais polêmica aqui no vídeo, que seria essa possível conexão com a Bíblia. Bom, no vídeo anterior eu mencionei ali o Flávio Josefo, que utilizou várias fontes colocando inclusive essa possibilidade dos Ixos terem sido na verdade judeus, e entre outras coisas aí que foram sugadas ali, bebidas da fonte do Manetão. Bom, esse relato ele pode ter sido pego ali do Manetão e aumentado. Bom, ele diz que os Ixos, por exemplo, eles foram expulsos do Egito e de lá eles fundaram Jerusalém. Bom, aí o Manetão ele não faz sequer o uso da palavra hebreu, ou no caso judeu, durante esses seus registros. Lembrando que o Manetão é da época do reino ptolemaico, então já existiam judeus. Então esse registro pode ter sido adicionado pelo Josefo, porque isso foi feito naquele livro que eu falei no vídeo passado, né, que tinha aquela disputa lá com os gregos para mostrar que os judeus eram tão clássicos, importantes e antigos quanto os gregos. Bom, outra associação feita pelo Josefo é uma história que ele conta de um grupo de leprosos e outros impuros que foram expulsos do Egito, e esse exército assim chamado foi expulso pelo faraó Amenófis e eram liderados por um sacerdote chamado Osarsep. E aí eles foram para Ávares e lá se aliaram aos Ixos e permaneceram lá por 13 anos atacando várias cidades e muitos templos dos egípcios. Bom, e aí quando tivemos a expulsão dos Ixos, esse Orsapef estava lá com os Ixos e acabou fugindo de lá e mudou seu nome para Moisés. Mas não tem nenhuma relação com o Moisés da Bíblia, já que o Moisés da Bíblia foi muito tempo depois, né, que é o Moisés do Êxodo. O Êxodo aconteceu também muito tempo depois, que vai ser também uma outra história que eu vou falar aqui, que é essa relação do êxodo da Bíblia com essa saída dos Ixos. Aí vai dar polêmica. Bom, esses relatos que são pegados lá do Manetão, que ele fez esses registros dessas histórias, mas ele pegou retalhos de coisas que aconteceram antes ou aconteceram depois
do período dos Ixos. Então é um pouco confuso, não seguem bem uma cronologia. Para com relação a esses eventos modernos, né, existem esses estudos que começaram no século passado, ou seja, no século XX, e surgiu essa questão do José do Egito, né? José do Egito, que era filho de Jacó e, consequentemente, bisneto de Abraão. Bom, todo mundo conhece a história de José do Egito, né? Que ele chega lá no Egito, a questão da inveja dos irmãos, e ele é vendido como um escravo, e lá ele acaba sendo muito bem sucedido por conta dos seus sonhos, das suas premonições. Então foi muito tentador ser colocado essa situação do José ter vivido esse Egito da época dos Ixos, né? Que caso seria da 15ª dinastia. E faria um certo sentido pelo fato do José ele ter tido seu de origem semita, assim como os Ixos, ele ter tido essa boa relação com os Ixos por conta dessa sua origem, e aí ele acabou sendo bem sucedido, tendo essa ascensão ali no poder dentro do reinado dos Ixos. Porém, existem aí umas questões históricas, né? Na verdade, o José, ele foi retratado, na verdade não existem outros registros fora da Bíblia a respeito do José, mas que ele tinha uma túnica, né, colorida, que ele havia ganho do pai dele, né? Do Jacó, já que ele era o predileto entre os irmãos. E existe um registro, mas não da época dos Ixos, mas anterior aos Ixos, da 12ª dinastia, de um cara que realmente viveu numa corte e que tinha uma túnica colorida. E isso foi registrado, inclusive, no túmulo de um faraó dessa época da 12ª dinastia. Tem a questão também da época das datas, né? Eu fiz aqui uma pesquisa à parte, né, antes de gravar o vídeo, para não falar besteira aqui. Pode ser até que eu esteja falando besteira, mas enfim. A época os Ixos chegaram no Egito por volta de 1800, como a gente viu no vídeo. Mas essa questão da ascensão dos Ixos foi por volta de 1638 a.C. E segundo eu pesquisei, não é uma data oficial, mas o José teria nascido em 1745 a.C. Ou então nós temos ali uma diferença de período entre o nascimento de José, mesmo José tendo vivido por 110 anos, com relação a essa época dos Ixos, né? E muito é associado o José ao reinado do Apófis, né? Apófis já foi lá no final da era dos Ixos. Bom, aí tem essa questão. Bom, aí vocês ficam à vontade para debater nos comentários. Outra questão que fala também é com relação ao Êxodo, de que o Êxodo teria sido uma história inspirada. Aí já são, né, vou colocar aí, estudiosos que não seguem a Bíblia, mas enfim, que o Êxodo tenha sido uma história inspirada na expulsão dos Ixos do Egito. Então essa seria uma colocação, porque segundo esses estudiosos, não existe nenhum outro registro de uma grande migração saindo do Egito para outra região do Levante que tenha acontecido depois dos Ixos. Então só tem essa história dos Ixos. E aí, claro que quem é cristão, que segue a Bíblia, que é fiel, claro que vai discordar disso aqui. Eu particularmente trouxe aqui só por uma questão de curiosidade para a galera que segue mais um lado de um estudo científico da coisa, certo? Sem estar discutindo nada. Tem também a questão da cronologia. Uma vez que, como a gente viu que a dinastia dos Ixos acabou em 1530 a.C., o êxodo ocorreu entre 1300 e 1250 a.C. Enfim, já aconteceu muito tempo depois do que foi relatado aí dos Ixos. Mas enfim, como eu falei anteriormente, que eu vejo essa história talvez não, no caso, segundo esses pesquisadores arqueólogos, eles colocam essa história do Êxodo, no caso ali com o Moisés de fato verdadeiro,
tendo acontecido como uma história inspirada na saída dos Hyksos, nesse êxodo, nessa expulsão dos Hyksos do Egito. Bom, é isso, essas são as teorias aí no final do vídeo, muitas questões polêmicas, coisas que confrontam a Bíblia, bom, enfim, mas a gente sempre traz aí um lado científico aí também, para o pessoal dar uma conferida e ver outras versões. Até porque aqui a gente tem um público variado, não apenas os cristãos, pessoal que estuda a Bíblia, mas também tem pessoas que estão aqui apenas pelo estudo científico e histórico desses povos. Beleza? Sem intenções nenhuma de ofender a Bíblia, até mesmo porque eu sou cristão. Mas enfim, vamos lá. Estarei retornando aí na próxima semana, acredito, né? Porque eu tô precisando tirar um tempo para fazer tirar um recesso aí, galera. Eu não parei no meio do ano, né? Vocês sabem que eu sempre paro no meio do ano. E esse ano eu dei uma paradinha em junho, né? Junho eu dei uma parada, mas foi por questões de... Foi licença médica, né? Não foi recesso. Né? Que eu fiz uma cirurgia no começo de junho. E... Bom, eu tô buscando aí fazer umas parcerias aí, possivelmente faço uma live nessa semana, se der tudo certo amanhã. E vou trazer aí uns conteúdos, que eu não tô tendo tempo para gravar coisas para deixar para vocês aí nesse período de recesso. Também não consegui fazer lives com ninguém como eu sempre faço pro Zelota Convida, né? Também foi um problema, muitas pessoas que eu convidei não estão com tempo, não estão com disponibilidade, enfim, seriam até convidados muito bons para trazer trazer aqui para vocês, né, esses bate-papos. Como eu sempre faço meus recessos, também não estou tendo tempo para gravar outras coisas para deixar para vocês aí durante esse período. Eu estou fazendo outras atividades que têm tomado muito meu tempo, né? Por isso que eu tenho dedicado muito menos ao canal. E enfim, vou ver como é que vão ficar as coisas. Por isso que eu sempre peço a vocês que dão uma chegada junto aí na área de membros, porque realmente tá ficando cada vez mais difícil continuar a fazer vídeo aqui no YouTube. Bom, enfim, eu vou ficar por aqui, a gente se vê. Um abraço, Zelota. Falou, pessoal.